Testemunho do ex-agente satânico, Pastor Jonas. Este testemunho é a segunda parte. Eu era um representante do diabo. Os representantes são servos de Lúcifer. Eles são os que tomam as instruções diretamente de Lúcifer. Entre esses representantes de Lúcifer, há também falsos servos de Deus. Eles se escondem sob a roupa de ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Só os reconhecerás por suas ações. Que o Espírito Santo nos ajude a descobrir todos os agentes de Satanás disfarçados de servos de Deus. Eu sou o único a ser responsabilizado por tudo o que estou dizendo. Não tenho medo, porque sei que o testemunho que dou, não dou para minha glória. O dou para a glória daquele que me libertou, e essa pessoa é Jesus. Ele mesmo me protegerá. Minha Bíblia me diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Lutarão contra mim, mas nunca prevalecerão contra mim, porque o Senhor sempre estará comigo para livrar-me. Sendo um servo de Satã, eu mesmo trabalhei em igrejas. A igreja representa a parte visível do exército de Jesus Cristo. Por isso tivemos que fazer tudo ao nosso alcance para tornar a igreja inofensiva. Satanás nos deu atribuições na igreja. A primeira tarefa era fazer com que os cristãos ignorassem a palavra de Deus. Lúcifer nos havia dito: uma vez que os cristãos são ignorantes da palavra, a sua fé será fraca. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Lúcifer havia nos dito: se os filhos de Deus permanecem na palavra, eles facilmente evitarão minhas armadilhas. Se você não permanecer na palavra de Deus, será difícil para você evitar as armadilhas de Lúcifer. Assim diz a Bíblia no Salmo 119, 105. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, e uma luz para o nosso caminho. E o segundo mandamento de Lúcifer diz: não permitam que os cristãos leiam a Bíblia, mas deixem que leiam jornais, romances, assim como os livros religiosos. Há pessoas que não têm uma Bíblia, mas quando você visita sua casa, você encontra um monte de livros. Você sabe de onde vêm esses livros. Se você tem livros como Torre de Vigia, Despertar de Jeová Testemunha, traga-os para a igreja para que oremos por você e os queimemos. Isso é satânico. Esta seita de Jeová Testemunha não é uma igreja de Jesus Cristo. O primeiro sinal para reconhecer uma igreja de Satanás é esta: qualquer igreja que nega a divindade de Jesus é de Satanás. Até mesmo o próprio diabo sabe que Jesus é Deus. Se as testemunhas de Jeová gostem ou não, Jesus é Deus e permanecerá eternamente Deus. A segunda tarefa é criar aborrecimento durante as ofertas e dízimos. Isso também está relacionado com o terceiro e quarto mandamentos de Satanás. O terceiro mandamento de Lúcifer diz: diga aos cristãos que Deus, seu Pai, não precisa de dízimos e ofertas, mas que são seus pastores que lhes roubam. O quarto mandamento: manter os cristãos na pobreza, dizendo-lhes para não dar dízimos e ofertas. Assim mesmo o diabo conhece o segredo da bênção. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, 9 e 10: honrai ao Senhor com as vossas riquezas, com as primícias de todas as vossas colheitas, e os vossos celeiros serão cheios a transbordar. A terceira tarefa é bloquear os projetos da igreja infiltrando bruxas entre os líderes. Tenha muito cuidado ao escolher líderes. Tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. A quarta tarefa era desorientar o louvor e o culto e dirigi-los para o Lúcifer. Para ter sucesso em fazer isso, facilmente manipulamos pessoas que tocam teclado e instrumentos, e coristas. Há pessoas que cantam, mas que não têm vida de oração. É muito perigoso. Há pessoas que cantam para serem admiradas e que não têm vida de santificação. Eu vou te dizer como nós procedemos em igrejas. O diabo é capaz de explorar qualquer oportunidade que surge para fazer o mal. Ouça-me atentamente. Você entenderá que é realmente necessário e mesmo essencial que nosso Deus golpeie todos os nossos inimigos com cegueira quando eles vêm atacar-nos, para que eles sejam incapazes de nos ver, de ver nossas casas, nossos projetos, nossos filhos, e tudo o que nos pertence. Como eu evolui com a magia indiana,
Um dia, meu mestre, que era um nativo de Kisangani, e eu, tive que fazer uma viagem a Kalemie para atender uma sirene que está no fundo do lago Tanganyika. Esta sirene é chamada Mare Rose Remaya. Ela é a deusa dos rios e mares. Mas antes disso, meu mestre me convidou para um lugar, e às 8 da noite ele me deu um pacote e me disse: hoje às 23h30, você vai ao cemitério. Você fará uma cerimônia e durante a cerimônia, uma criatura, não importa sua natureza, você terá que ser calmo. Você não tem o direito de fugir. Se você fugir, você vai morrer ou enlouquecer. Cheguei em casa às 11 da noite e fui ao cemitério de Sapins. Nesse ponto, o pastor Jonas descreve o conteúdo do pacote que recebeu de seu mestre. O pacote continha, entre outras coisas, 2 velas brancas e uma vela vermelha. Ele colocou-os de tal forma que as 3 velas formavam um triângulo equilátero. Ele continua: esse é um triângulo cujos 3 lados são iguais. Representa a diabólica trindade hindu, e no mesmo pacote havia um pequeno sino como que os católicos usam na Igreja Católica. Durante a transubstanciação, é o momento em que transformam o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Este pequeno sino que os acólitos usam quando estão de joelhos é satânico. Eles usam isso para abrir a porta para os demônios. Há uma pedra branca que está no lado direito da sacristia. É por esse caminho que os demônios entram na Igreja Católica durante a missa. Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. O catolicismo não é uma religião de Jesus. É apenas satanismo escondido atrás de uma fachada cristã. Fui iniciado por um padre espanhol. Então, quando arranjei todas essas coisas, falei de encantamentos, e depois que as 3 velas foram acesas automaticamente, e comecei a fazer encantamentos, seguindo as instruções que meu mestre me deu. Depois dos encantamentos, peguei meu pequeno sino e toquei 3 vezes, mas para minha grande surpresa, nada aconteceu. Então eu disse a mim mesmo que eu tinha cometido um erro enquanto eu estava recitando os encantamentos. Você sabe com o diabo quando você pronuncia encantamentos. Se você fizer qualquer erro ortográfico, por exemplo, em vez de você coloca todo o encantamento é automaticamente cancelado. Mas isso não é o mesmo com Deus. Com Deus, quando você ora, mesmo se você pronunciar mal uma palavra, Deus responde, pois nosso Deus conhece nossas intenções. E enquanto eu estava fazendo isso, eu retomei os encantamentos, e desta vez, repeti-los corretamente e no final, eu peguei o sino, e eu toquei. Quando toquei, houve um vento violento que começou a soprar no cemitério. Foi como um furacão, e já passava da meia-noite, e eu estava sozinho no cemitério. Eu ainda era muito jovem. Eu ainda estava na escola secundária na época. Um homem apareceu diante de mim. Usava uma toga preta, mas seus pés não tocavam o chão. Era um branco. Ele se apresentou sob o nome de Sankara Hindu. Ele me deu uma pequena corrente de 108 bolas chamada Mangal Sutra. Corresponde ao rosário na Índia no hinduísmo, ao rosário entre os católicos e ao tasbih entre os muçulmanos. Tudo isto é satânico. E depois disso ele me disse para não esquecer meu primeiro sacrifício. E ele desapareceu. Rosário católico. Na manhã seguinte, fui ver o meu mestre. Expliquei-lhe tudo o que me ocorreu à noite. E ele apertou a minha mão e disse: verdadeiramente você é um homem corajoso. Ele me disse novamente, no final, para não esquecer meu primeiro sacrifício: saiba que o sacrifício que estão falando é que esta noite, à meia-noite, vai comer um galo, mas um galo não cozido. Você não vai comprá-lo em um mercado, mas você vai comprá-la de uma família. E foi isso que eu fiz. Cruzei o bairro, mas não encontrei nada. Por volta das 3 da tarde, eu estava quase desanimado. Estava em Colomoni. Então eu estava passando, e vi 2 meninos que saíram de casa com galos e foram para o mercado. Quando os vi, parei-os e fui com eles em casa. Eu pedi o preço do galo. Eles me deram, e eu paguei sem discutir. Como eu ainda estava lá, eu usei um truque para deixar uma pena cair ao pronunciar encantamentos interiormente. E eu parti. Quando ele chegou em seu quarto, ele comeu o galo e fez tudo de acordo com as instruções de seu mestre. E às 9 da manhã,
Fui ver meu mestre. Quando eu cheguei ao seu lugar, eu disse a ele o que eu tinha feito. E ele disse: na verdade, você é um menino corajoso. Mas vou pedir-lhe para fazer alguma coisa. Agora volte lá e verifique os resultados onde você comprou o galo. E eu fui lá. Assim que cheguei à entrada da avenida, vi uma multidão de longe. E então perguntei a alguém que estava passando: por que há uma multidão aqui? Ele me disse que alguém morreu lá. E eu fui lá como quem vai para uma casa de luto. Enquanto eu estava lá, os pais da vítima gemeram e disseram: a criança nem estava doente. Mas às 23h30 ele teve uma febre alta que durou apenas um curto período de tempo. Depois de 30 minutos, ou seja, à meia-noite acentuada, a criança morreu. Às 23h30 eu cortei a cabeça do galo. A criança pega uma febre à meia-noite. Eu como o galo morto. A criança também morreu. Gostaria também de mencionar um ponto de confusão que tive. Como eu ainda era um satanista, eu estava saindo com uma menina que era membro de um grupo de oração. Era o Ministério Betel. Ela me convidou um dia em seu grupo de oração. Quando chegamos lá, entramos na casa, e ela me apresentou aos líderes como seu noivo. Eles me cumprimentaram com alegria, deram-me um lugar, e depois houve também outros que chegaram, e a oração começou. Eu também estava lá, fingindo orar, porque eu não sabia como orar. Eu não sabia por onde começar. Tudo que eu sabia era invocar demônios. Eu estava lá com os filhos de Deus. Você deve saber uma coisa: de todos os que vêm à igreja, nem todos vêm buscar Jesus. Há alguns que vêm apenas para prejudicar os outros. Eu estava lá, fingindo rezar, e quando a oração terminou, eu levei a irmã para casa. 2 semanas depois, ela veio em minha casa chorando, bateu na porta. Eu abri e ela entrou. Eu a cumprimentei, e ela não respondeu, mas tudo que ela fez foi chorar. Então eu olhei para ela, e no final, ela começou a falar comigo. Sobing, ela disse, por que você nunca me disse sobre seu estado? Eu disse, meu estado? Qual estado? Ela me disse, seu estado espiritual. Eu disse, meu estado espiritual? Eu sou um cristão católico, e se você quiser saber mais, eu também sou um explorador lá. Ela me disse, não, este não é o seu verdadeiro estado. Meu verdadeiro estado. Quem sou eu de acordo com você? Ela disse, você é um grande satanista. Eu disse, quem te disse isso? Ela respondeu, os líderes de nosso grupo de oração estavam em oração quando eu lhes dei o pedido de meu casamento. Como eu já tinha apresentado a eles como meu noivo, enquanto eles estavam orando, eles receberam uma revelação de Deus. E Deus confirmou que você é um grande satanista. Eu disse, um satanista? Olhe para mim. Se você ver algo que tem a ver com o satanismo, me diga. Então eu fiquei na frente dela e disse, olhe para mim. Você vê alguma coisa que tem a ver com Satanás? E ela disse, não, amada. O satanismo não está escrito em toda a face. É espiritual e é somente através da revelação que podemos descobrir isso. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente perverso. Ninguém pode conhecê-lo. Há somente Deus que tenta os corações e as rédeas. Só Ele conhece o verdadeiro estado espiritual de uma pessoa. Então eu disse a ela, não se preocupe. Aquelas pessoas que te disseram que são apenas ciúmes, eles estão tentando impedir que você se casar. Eles são espíritos que procuram bloqueá-lo no celibato. Eles disseram isso a você para que você não se casasse comigo. Consegui convencê-la e ela concordou. Então eu até lhe dei dinheiro e eu a levei para casa. Quando eu cheguei em casa, fiquei com raiva. E eu disse a mim mesmo, essas pessoas que deram a ela essa revelação verão naquela noite do que eu sou feito. Assim, amado, eu fui em minha sala secreta. Me concentrei e tomei a forma de uma coruja. Tomei minha faca. A faca em questão, se você olhar para ela com olhos carnal, você vai ver que é realmente uma faca. Mas não era uma faca, era um osso humano. Quando você toma o esqueleto humano no nível do antebraço, há 2 ossos, o raio e o una. O raio é o que eu usei como uma faca. E depois de ter tomado esta forma é minha faca.
Eu voei para longe. Fui onde essas pessoas que deram a revelação no meu estado espiritual foram. Pastor Jonas Turnos. Pensei que iria puni-los. Quando cheguei na frente da casa, havia uma árvore de abacate. Eu desembarquei lá como uma coruja. Depois de me projetar na avenida no chão, olhando para baixo, e depois disso, eu me concentrei e eu me tornei um humano novamente. Ainda olhando para baixo, a casa estava na minha frente e eu tinha que ficar em pé para atacar. Mas o que eu vi naquele dia está além do meu entendimento. Eu não sei como explicar para você. Quando eu me levantei para avançar onde havia casa, não havia mais uma casa. Neste lugar, havia um grande rio em vez disso, e a casa que eu tinha que atacar estava no meio do rio, e nós só podíamos alcançá-lo nadando. E como eu não podia nadar, tomei a forma animal novamente e fui para casa. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, voltei lá para ver o rio. Quando cheguei lá, para minha grande surpresa, a casa estava realmente lá, mas não havia mais rio. Amado, o Senhor é o protetor por excelência. Quando fui lá para atacá-los, não vi a casa. Em vez da casa era o rio. O Senhor Jesus me confundiu. Ele me feriu com cegueira. Eu não vi nada e o que é ainda mais complicado é o fato de que essas pessoas que estavam na casa nem sabiam que eu estava lá. Foi só depois da minha libertação, vários anos depois, que eu fui pedir desculpas a essas pessoas. E quando eu falei, ficaram surpresos porque nem sequer sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Amados, quando estiverem no Senhor Jesus, saibam que seu sono será doce e pacífico. Seus inimigos serão confundidos. O Senhor os ferirá com cegueira, e eles não o verão. O mais importante é estar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Vou contar-lhes sobre a minha viagem para o mundo de Polium e minha viagem à Índia, onde conheci o primeiro-ministro do Lúcifer. Antes disso, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios 10, 3-5. Pois, embora vivamos no mundo, não fazemos a guerra como o mundo faz. As armas com as quais lutamos não são as armas do mundo. Pelo contrário, eles têm poder divino para demolir fortalezas. Demolimos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e tomamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Novamente falando de magia indiana, eu gostaria de dizer uma coisa, amada. Você deve saber que o mundo inteiro está sob o domínio do Lúcifer. Lúcifer nos disse quando ainda éramos seus agentes, que só há cristãos que escapam de seu controle e essas pessoas representam apenas 25% da humanidade. Ele também nos disse que os 75% restantes pertencem a ele e que apenas 25% que pertencem ao rei dos cristãos. O diabo nunca menciona o nome de Jesus. Quando ele quer falar sobre Jesus, ele disse apenas o rei dos cristãos, porque o nome de Jesus é uma bomba no mundo do Lúcifer e esta é uma das razões que me fizeram separar dele. Eu pensava que o poder do Lúcifer era o melhor absoluto e foi somente quando eu descobri o poder do nome de Jesus, que eu comecei a duvidar de tudo que o Lúcifer me disse. Ele também nos disse que tínhamos que trabalhar seriamente nas igrejas, e que devemos fazer de tudo para permitir que os cristãos afundem em um sono espiritual. E para isso ele fez um plano de 7 pontos de ação. Lutar ou negar a manifestação do Espírito Santo. Faz tudo o que estiver ao nosso alcance para fortalecer o poder do mal. Faça todos os esforços para introduzir a homossexualidade no mundo no plano horizontal e vertical. Faça todo o possível para transformar a Bíblia no caminho errado. Influenciar o mundo dos negócios. Faça tudo para parar oferecendo o sacrifício diário. Fazer todos os esforços para introduzir a concorrência, bem como a moda na igreja. Lúcifer nos disse: os cristãos tornaram-se poderosos por causa da sua firme fé nesse homem. Por isso devemos fazer tudo para enfraquecê-los, porque uma vez que a fé deles é fraca, eles não podem mais agradar a Deus. Segundo o que está escrito em Hebreus 11, 6, que sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Ele nos deu os seus 10 mandamentos. Quando somos filhos de Deus, estamos em um bom relacionamento, uma perfeita comunhão com Deus. Ele nos dá suas próprias armas, as armas espirituais. Com estas armas, podemos descer até mesmo no mundo de Satanás,
para derrubar as prisões de Lucifer e recuperar tudo que Lucifer tem escondido naquele mundo. Mas para realizar uma boa guerra espiritual, temos de nos livrar de todas as armas carnais. Há pessoas que gostam de lutar contra as bruxas através de insultos. Não é por causa dos insultos que as bruxas terão medo de você. Não é para o seu status social que as bruxas terão medo de você. As bruxas terão medo de você só se você se livrar de todas as armas carnais e tomar as armas espirituais, as armas que o Espírito Santo nos dá. Há muitas pessoas que vivem neste mundo enquanto seu sangue já havia sido bebido. Eles ainda estão vivos, embora já haja um tempo atribuído, e quando o tempo alocado expirar, a morte física seguirá. Eu quero que você leve este testemunho muito a sério, porque no final de cada ano, muitos sacrifícios são feitos no mundo das trevas. Há pessoas cujo sangue já havia sido bebido, e que só vivem o tempo restante. Mesmo as circunstâncias de suas mortes já estão planejadas. Quando eu ainda estava servindo o diabo, um dia meu mestre, quando estávamos de volta de Kisangani, me disse que eu tinha que fazer tudo para me casar. Então ele me enviou para Likasi, na comuna de Panda. Há um rio chamado Panda. Eu fui lá. Eu proferi encantamentos, e no rio havia uma luz forte, e desta luz, uma mulher branca saiu. Ela se juntou a mim no banco e me perguntou por que eu vim para acordar lá. Então eu disse a ela, antes de dar uma resposta, primeiro me dê seu nome. Ela me disse que seu nome era Helen, e então eu disse a ela que eu vim procurá-la para que ela fosse minha esposa. Ela se recusou categoricamente e eu comecei a implorar. Eu disse a ela que eu faria todo o possível para fazê-la feliz. Amados, devemos implorar aos demônios ou persegui-los em nome de Jesus. Para ser enfeitiçado, não é realmente bom. Naquele dia, comecei a implorar um demônio para que ela entrasse em minha vida. Eu a implorei e ela finalmente concordou e me disse: se você realmente precisa de mim para ser sua esposa, você deve vir em nosso lugar. Ela acrescentou: quando você vem, você vai apresentar um símbolo. Ela me deu uma ficha amarela, e depois disso nos separamos. No dia seguinte, fui ver meu mestre. Ele me disse: antes de ir a esse mundo, você deve saber que as mulheres lá têm um grau muito alto de sedução. Se você ir lá e conseguir dormir com um deles, você vai ficar lá para sempre. Fazendo uma viagem de ida, você tem que fazer 9 dias de jejum seco. Comecei a jejuar, sem beber nem comer, durante 9 dias. E todo esse tempo, eu estava apenas fazendo encantamentos. Eu não comi nada e não bebi nada. Para resistir aos demônios, vejo o que um satanista é capaz de fazer. Entretanto, há cristãos que se recusam a jejuar. Amados, há demônios teimosos que não saem com facilidade. E esses demônios só saem por oração e jejum. É por isso que Jesus disse em Mateus 17:21: contudo, este tipo não sai senão pela oração e pelo jejum. Há cristãos que se escondem para comer quando a igreja decreta um jejum. Amados, quando os vossos líderes vos pedirem que jejuem, obedeçais, porque obedecer é melhor do que sacrifício. Quando uma ordem é dada a você, você deve obedecer. Quando você se esconde para desobedecer, mesmo que o pastor não o veja, Deus o vê. E se você desobedecer a seus líderes, suas orações serão infrutíferas. Continuar na série 3. Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas irão colher de alegria.